Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos bem aí de saúde e prontos para mais uma aula. Bem, hoje nós vamos mudar o nosso tema. Nós vamos começar hoje a tratar dos direitos de vizinhança, artigos 1277 e seguintes do nosso Código Civil. Vocês certamente perceberão que nós pulamos o terceiro modo de aquisição da propriedade imóvel, as accessões. Esse é um pulo estratégico. Estratégico por quê? Vocês sabem, a nossa carga horária infelizmente insuficiente para abranger todos os temas do direito das coisas, e por isso a gente acaba fazendo algumas escolhas aí ao longo do ano. O estudo das accessões, além de ser um tanto maçante, né, especialmente através de videoaulas, é um estudo que vocês podem muito bem fazer sozinhos, né? Inclusive, as accessões vão ser alvo do nosso trabalho de final do ano, aquele para ser entregue junto com a P2. Vocês vão me apresentar um fichamento de alguns temas, dentre eles as accessões, que são também formas de aquisição da propriedade imóvel, tá bom? Então, vamos agora encerrar esse tópico de aquisição da propriedade imóvel. Estudamos as duas principais modalidades, a uso capião e o registro do título, e agora vamos passar ao direito de vizinhança, com as accessões ficando para um trabalho de fichamento que vocês vão entregar ao término aí do semestre, tá bom? Bom, então vamos lá. O direito de vizinhança no Código Civil tem o seu estudo dividido em duas partes. A parte que trata do uso anormal da propriedade, onde o legislador define no que constitui o uso anormal da propriedade e estabelece algumas obrigações positivas e negativas para os vizinhos, proprietários de imóveis contíguos, e as chamadas normas de vizinhança propriamente ditas, que são uma série de regrinhas que visam regular minimamente as relações entre vizinhos, de maneira a evitar conflitos. Nesse primeiro momento, nessa aula de hoje, nós vamos falar daquilo que o legislador convencionou chamar de uso anormal da propriedade. Mais especificamente, nós vamos estudar os artigos 1277 a 1281 do Código Civil. Entre as normas de vizinhança propriamente ditas, que serão objeto das nossas próximas aulas, nós também não conseguiremos estudar todas elas. Nós vamos selecionar aí as principais, aquelas que têm, me desculpem, uma aplicabilidade maior no dia a dia. Vocês verão que o código trata de árvores limítrofes, passagem de cabos e tubulações, direito de construir, divisórias, muros, enfim, é uma infinidade de regras de vizinhança, algumas de grande incidência, outras de incidência muito reduzida. Essas, evidentemente, nós vamos pular e eu vou deixar para que vocês sozinhos corram atrás desses temas, tá bom? Então, vamos começar primeiro falando do básico. Como já disse, as normas de vizinhança têm por objetivo prevenir, evitar ou, no caso da prevenção não surtir efeito, compor conflitos entre vizinhos. Esse é o objetivo. São limitações impostas como obrigação de permitir a prática de certos atos e se abster da prática de outros. Tudo em nome da boa convivência
entre os vizinhos de prédios contíguos. Os direitos de vizinhança emanam exclusivamente da lei, e não apenas da lei Código Civil. O Código Civil traz as normas gerais de vizinhança, aquelas que são aplicáveis, cujo cumprimento é exigível em toda e qualquer localidade, entre todos e quaisquer vizinhos. Cada município, cada cidade também terá o seu regulamento próprio de vizinhança. Existem leis municipais que tratam especificamente sobre o direito de construir entre os vizinhos e estabelecem uma série de restrições, tudo também em nome da boa convivência. O próprio plano diretor de cada cidade contém normas que acabam refletindo nas relações de vizinhança. Os planos diretores dividem o território da cidade em várias partes, atribuindo algumas destinações específicas a determinadas áreas e proibições também específicas em relação a outras. Então, portanto, nós temos, por exemplo, aqui em Santos, nós temos áreas que são residenciais, áreas industriais, áreas denominadas mistas, que podem abrigar tanto a atividade comercial como residências. E para cada uma dessas áreas, dessas zonas, existe um regramento próprio, que de alguma maneira estabelece limitações, obrigações positivas e negativas para os proprietários de prédios contíguos, tudo em nome de se garantir a harmonia entre os vizinhos. O que é importante dizer aqui e frisar é que não existe direito de vizinhança criado por convenção das partes. Não é possível dois vizinhos criarem normas de vizinhança a partir de um contrato firmado entre ambos. Esse contrato não terá validade jurídica, se porventura existir. Pode, evidentemente, muitas vezes haver espécies de acordo entre cavalheiros, convenções tácitas, muitas vezes criadas entre vizinhos que já se conhecem há algum tempo e conhecem os gostos, as preferências uns dos outros. Porém, normas de vizinhança que são efetivamente exigíveis, que os proprietários ou possuidores de imóveis vizinhos podem fazer valer uns em relação aos outros, são apenas normas previstas em lei. As obrigações criadas por essas normas de vizinhança possuem, segundo a doutrina e a jurisprudência, caráter propter rem, ou seja, são obrigações que gravam o próprio imóvel, acompanham o imóvel, ou seja, independentemente da pessoa que esteja ocupando aquele imóvel e se encontre na posição de vizinho, essas normas irão incidir. Toda e qualquer pessoa que seja proprietária ou possuidora de um imóvel que tenha outros imóveis contíguos, imóveis vizinhos, terá de respeitá-lo. Terá de respeitá-las, as normas de vizinhança. Então, as normas de vizinhança, elas, segundo a doutrina, elas transmitem-se a quem vai
assumindo a condição de proprietário e possuidor dos imóveis vizinhos. Toda e qualquer pessoa que passe a ocupar um determinado imóvel numa determinada zona de uma determinada cidade vai ficar sujeito às normas de vizinhança gerais do Código Civil e aquelas normas de vizinhança específicas, particulares do local onde estão vivendo, onde estão atuando economicamente, no caso de uma propriedade utilizada na atividade empresarial. Normas sempre instituídas por lei. Apenas a lei é que pode criar direitos de vizinhança. Lembrem-se sempre disso. Tudo bem? Então, encerramos essa abordagem mais geral do direito de vizinhança, destacando essas características mais importantes. E no próximo vídeo começamos a falar especificamente sobre o uso anormal da propriedade, ok?